Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ensinar a como trabalhar o jogo dos sentimentos com as crianças de 6 anos da classe de abelhinhas no Clube de Aventureiros. Se você quer saber como fazer isso, vem comigo! O jogo dos sentimentos, ele é da classe de abelhinhas, dos aventureiros de 6 anos de idade, e você encontra ele aqui na página 15. Aqui na página 15 pede para praticar o jogo dos sentimentos e aí depois reconhecer então esses 4 sentimentos que as crianças vão fazer. Mas então, qual é a ideia do jogo? O que fazer? A primeira coisa que eu vou dar de dica para vocês é o seguinte: para trabalhar o jogo dos sentimentos, a ideia desse jogo é fazer a criança aprender e reconhecer os sentimentos, as expressões nos rostos das pessoas, para que ela possa reconhecer se uma pessoa está triste, feliz, desapontada. É para isso. Então, a primeira coisa de dica é o seguinte: sabe aquele filme Divertidamente da Pixar? Então, você, conselheiro ou instrutor da classe, você vai colocar esse filme para as famílias assistirem. Então você vai colocar como uma atividade para casa. Então você vai pedir para os pais assistirem com seus filhos esse filme Divertidamente, que vocês podem ver agora na tela. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Riley. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a Nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o Raiva. Esse é o Medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou a mão na memória. Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz mal da alegria. Pode consertar, não pode? Memórias base! Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona porque nada funciona. Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação. Produção de sonhos. Um unicórnio colorido, olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo. Já chega! Não, calma. Pense em algo bom. Um jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não presto. Ah, imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Segura. Onde está a alegria? Esse filme, ele é bem interessante porque ele trata de vários sentimentos, como raiva, como a tristeza, a alegria. Então a criança ela já vai meio que entrar nesse universo quando assistir o filme. Depois que a criança assistir o filme, já no clube é o seguinte: depois que as crianças assistirem em casa então ao filme, é o seguinte: no clube, o conselheiro ou o instrutor ele vai dar continuidade então a essa atividade. Como? Por meio de uma roda de conversa. Mas o que é uma roda de conversa? Vem aqui que eu te explico. Então, uma roda de conversa é quando o conselheiro, o instrutor, ele vai sentar então os seus aventureiros, como estão aqui meus bichinhos de pelúcia, meus fantoches, minhas bonequinhas. Vai sentar as crianças confortavelmente num tapetinho, na graminha, onde você queira, mas que seja um lugar confortável, e vai sentar com as crianças em círculo.
para que todos possam olhar um no olho do outro, no rostinho um do outro, e para que todos possam ver o instrutor e o conselheiro, para que a conversa flua melhor. Então, depois que todos estiverem bem sentadinhos, confortavelmente, o conselheiro ele vai começar essa roda de conversa perguntando para as crianças então se elas assistiram ao filme, o que elas acharam do filme, lembrando que é sempre muito importante você dar tempo para que cada criança possa responder. Essa não é uma atividade que deve ser passada rapidamente. A criança ela precisa entender o que está sendo passado para ela. Então senta com ela e conversa. Gostou do filme? Qual personagem que você mais gostou? O que você achou mais interessante? Uma outra pergunta bem interessante para a roda de conversa é: você, crianças, vocês entenderam, vocês sabem o que são aqueles personagens que ficam lá na cabeça da Riley? Hoje dá tempo para cada criança responder o que eles acham que aqueles personagens representam. Você, conselheiro, precisa explicar que cada um deles representa um sentimento, como a raiva, a tristeza, a alegria, o medo. Você tem que explicar para as crianças. Depois de explicar, você pode perguntar para cada um quais sentimentos eles reconheceram lá no filme, que expressões eles reconheceram no rosto da Riley que demonstra esses sentimentos. Então, assim, tem que fazer as crianças pensarem, lembrar. Você pode até mostrar imagens do filme para as crianças, mostrar cenas de rosto. É muito importante que as crianças elas comecem a reconhecer. Nesse momento também é muito importante você perguntar para as crianças: será que nós também, seres humanos, eu, tia Rafa, o aventureiro tal, será que a gente também tem esses tipos de sentimentos? Perguntar como que o nosso rosto fica quando estamos felizes, como que ele fica quando estamos tristes. É importante deixar as crianças experimentarem esse momento, deixar elas experimentarem, mostrarem como que é um rosto feliz, como é um rosto triste, como que é um rosto desapontado. Eles precisam ter esse momento de experimentação. Caso você tenha alguma dúvida sobre que perguntas fazer, como direcionar essa conversa, nós temos no nosso site do Hora do Clube um post só explicando isso. Tem até um roteirinho para a roda de conversa com algumas perguntas que você pode fazer e se você quiser implementar também, pode colocar, tá bom? Após fazer a roda de conversa, fazer as perguntinhas para as crianças, dar tempo para elas responderem, é o seguinte: nesse momento agora, você, conselheiro, precisa explicar para as crianças o que são os sentimentos. Você precisa explicar que uma emoção é o ato de sentir algo e que cada um de nós reagimos e sentimos de formas diferentes. Cada situação nos faz reagir de formas diferentes. Por exemplo, quando você ganha um presente que você queria muito, como que nós reagimos? Ficamos tristes ou felizes? Você tem que explicar para a criança que cada situação gera uma reação, uma emoção, depende da pessoa, depende do momento. Então a criança ela precisa pensar nisso. Dê tempo para ela, explique isso, dê tempo para ela explicar outras situações, para ela dar exemplos de como ela se sentiria se ela se machucasse, como que ela se sentiria se ganhasse o irmãozinho que ela queria muito. Dê situações para eles pensarem como que eles se sentiriam em determinadas situações. É muito importante que eles comecem a refletir sobre isso. Após conversar então a respeito sobre os sentimentos, as emoções que nós sentimos em determinadas situações, agora é o momento das crianças aprenderem a reconhecer então essas emoções, esses sentimentos. Então é o seguinte: você, conselheiro ou instrutor, precisa fazer uma coisa. Precisa separar imagens de cenas de filmes, fotos, você escolhe. Você precisa selecionar várias imagens que as pessoas estejam expressando diversos sentimentos ou emoções. E aí, por exemplo, como nessa imagem agora na tela. Você vai perguntar para a criança que sentimento, que emoção que essa pessoa está transmitindo. O que você acha que ela está sentindo nesse momento? A criança ela precisa passar a reconhecer então. Então você vai mostrar diversas imagens para as crianças aprenderem a reconhecer e identificar então essas emoções. Você pode até pedir para as crianças imitarem essas fisionomias, essas feições no rosto, tá bom?
Bom, e depois de toda essa conversa, deles se conhecerem, os diversos tipos de sentimentos, é hora do jogo, né? Até porque a atividade pede para brincar com o jogo dos sentimentos. Então é o seguinte, eu vou apresentar para vocês o nosso joguinho que nós fizemos aqui. E aí eu vou explicar como que a gente joga, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a bolsinha, ó, do nosso jogo dos sentimentos. E aí aqui dentro nós temos vários rostinhos de emoji que nós fizemos em feltro. Que o pessoal muito especial do nosso clube fez, olha só que legal. E aí a ideia do jogo é o seguinte. Nós temos o rostinho, como vocês podem ver. O conselheiro, ele vai escolher uma criança da rodinha. E essa criança ela vai se retirar do ambiente, vai fechar o olhinho. Vai pegar um rostinho aqui da bolsinha e aí ela vai ter que identificar para o conselheiro que sentimento, que emoção que esse rostinho está expressando. Aí, depois de identificar e falar para o conselheiro, no ouvido do conselheiro, ele vai ter que imitar essa expressão aqui para os coleguinhas. E os coleguinhas vão ter que tentar identificar, então, que expressão que ele pegou, que sentimento que ele pegou. Depois que os coleguinhas identificarem, aí é a vez de outra criança fazer a atividade. Acho que é felicidade. Isso aí. Uhul! Então, conselheira, você vai fazer esse jogo como a gente fez aqui na demonstração com os fantoches, a Lica e o Juca. Você vai fazer com as suas crianças até todas terem participado pelo menos uma vez, tá bom? Depois que todas as crianças tiverem participado da brincadeira, aprendido a reconhecer então os sentimentos, as emoções, agora é hora da atividade para casa. Ou a criança faz em casa ou faz no horário do clube, você que escolhe, mas aí é o momento de fazer a atividade da página 15, que é o seguinte, que ela precisa pintar esses desenhos aqui e reconhecer então, para colocar os adesivinhos, qual sentimento cada criança aqui está expressando. Depois disso, a atividade está concluída. Para deixar sua pasta mais bonita, o que você pode fazer? Você pode colar uma fotinha aqui ou grampear uma fotinha da sua atividade, então, no jogo dos sentimentos na sua pasta, para ficar mais bonito ainda, tá bom? E essa então foi mais uma dica para trabalhar então a classe de abelhinhas. No vídeo de hoje ensinamos o jogo dos sentimentos, espero que tenham gostado e mais pra frente postaremos outros vídeos ensinando e dando dicas de como trabalhar outros requisitos da pasta. Então é isso, pessoal, tchauzinho!